Eu quero te ver como nunca te vi, tocar-te, sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração. Você pode cantar de novo comigo? Eu quero te ver como nunca te vi, tocar-te, sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo teu coração, te conhecer. Você pode cantar? E prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Que assim seja, pela fé, que possamos esperar no Senhor e continuar, prosseguir em conhecê-lo, em nome de Jesus. Amém. Dani, você pode continuar aí? A gente pode cantar mais um cântico? Boa noite, queridos, a paz. Deus abençoe a vida de todos. Dentro do possível está tudo bem, tudo na graça? Deus está sustentando, né? As lutas, ela vem. O irmão Michel falou aqui anteriormente. Jesus no barco, não é ausência... Não é ausência de? Oi? Tempestade. Mas é o quê? Paz em meio às dificuldades, né? Em meio à guerra, né? Ele falou em meio à guerra. Então, Jesus ali no barco não quer dizer que os problemas não virão, mas a garantia certa que a vitória, ela vai ser nossa em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos aproveitar esse momento que nós estamos aqui também para adorar o nosso Deus, para engrandecer o seu nome, tá? E também estarmos meditando na palavra, porque ela é o meio pelo qual o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e é através também dessa palavra que o nosso coração é consolado. Amém? Eu vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias no Salmos 101. Salmos 101. A gente vai fazer a leitura desse cântico, também, né? Fazer a leitura desses salmos, que na verdade é uma música. Salmos 101. E depois nós vamos cantar um cântico em forma de uma oração, preparando aí o nosso coração para receber a porção da palavra. Enquanto você está abrindo a tua Bíblia aí no Salmos 101, Salmo 101, ele tem apenas 8 versículos. Nós vamos usar o versículo 6. Enquanto você estiver abrindo aí a sua Bíblia, eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo nesse momento, através do nosso canal no YouTube, através também do Facebook, e todos os que estão aqui no templo da Igreja Batista Nova Esperança, e aqueles que estão nos ouvindo também, através do áudio. Nós temos também um trabalho evangelístico em que na comunidade as pessoas também podem nos escutar em tempo real, no momento que nós estamos realizando a celebração da quarta-feira no altar aqui no templo. Salmos 101, do versículo 1 ao versículo 8. É um salmo de Davi, e ele começa assim: cantarei a lealdade, cantarei a justiça, a ti, Senhor, cantarei louvores, seguirei o caminho da integridade,
quando virás ao meu encontro? Em minha casa viverei de coração íntegro, repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis, jamais irá me dominar. Longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me como mal. Farei calar os que difamam o próximo e as ocultarás. Não vou tolerar o homem dos olhos arrogantes e de corações orgulhosos. Meus olhos aprovam os fiéis da terra e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios desta terra. Irei eliminar todos os malfeitores da cidade do Senhor. E o versículo 6 diz: meus olhos aprovam os fiéis da terra e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Amém? Vamos cantar aquele cântico Segurança, mesmo do jeito que você está aí, sentado, feche os teus olhos. É a música que você já conhece, e nós vamos fazer desta música uma oração. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a ti, entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Amém? Glória a Deus. Vamos falar então um pouquinho hoje, obrigado Dani, vamos falar um pouquinho hoje sobre a fidelidade do cristão. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Deus está procurando, irmãos, entre nós, entre a sua igreja, homens e mulheres que sejam fiéis e irrepreensíveis na palavra. Pessoas que possam transmitir o amor, a fidelidade, que possa transmitir para os outros os sentimentos de longanimidade, de mansidão, de domínio próprio. Enfim, a palavra de Deus, ela em vários momentos, ela desafia o cristão, aquele que segue a Cristo, a viver e transmitir, através dos seus atos, os frutos do Espírito. E aí a gente vai olhar hoje
para dentro da nossa visão, dentro da perspectiva, começando, diante daquilo que nós temos sido desafiado toda semana, a viver um ano de realizações, um ano fundamentado na palavra. E hoje eu queria falar sobre fidelidade do cristão. Temos vivido, na realidade de hoje, um dos maiores problemas eu vejo dentro da minha visão, dentro da minha interpretação da realidade, do contexto atual. Eu tenho visto hoje que tem sido um desafio cada vez maior, irmãos, vivermos um cristianismo autêntico. Como se viver um cristianismo autêntico hoje ficasse apenas restrito aos personagens da Bíblia. E hoje a gente deveria viver alguma coisa bem mais próxima. Eu já tive o desprazer de ouvir, estava vindo de um local dentro do meu carro, e aí eu sempre gosto de colocar lá no som uma música cristã, uma mensagem, porque dá sono, E eu já vivi algumas situações para quem trabalha dirigindo, Eu não trabalho dirigindo, mas fazendo percursos longos, eu imagino quem trabalha dirigindo como deve ser cansativo. Então, tem hora que você lá com o seu carro, com o ar-condicionado ligado, vidro levantado, às vezes eu já me peguei parado no trânsito e vi pessoas buzinando atrás de mim. Isso acontecia muito quando eu estudava à noite na Tijuca, fazia a faculdade. Era muito difícil quando você pegava ali aqueles engarrafamentos, quando eu ia pela Avenida Brasil, pegando a Washington Luiz, era cansativo. E quantas vezes eu estava ali parado, eu esquecia, puxava o freio de mão, já de propósito, que eu sabia que eu cochilava mesmo, e eu vi o pessoal buzinando atrás de mim, e quando eu olhava para frente, o carro já estava lá embaixo da frente. Várias vezes isso aconteceu. Então, eu costumava muito colocar som, rádio evangélica, e, claro, no intervalo de uma música para outra, sempre tinha uma pequena mensagem. E uma vez eu ouvi uma mensagem de um determinado pregador, não convém falar, de uma determinada igreja também não convém falar, em que ele estava, na palavra que ele estava pregando, ele abriu ali um momento ali de dar uma conclusão, fazer ali um apanhado, uma opinião própria, e ele falou um negócio que me deixou muito preocupado. Ele disse o seguinte: tenta viver um cristianismo próximo da realidade. E aquilo ali me chocou. Eu até entendi o contexto que ele estava inserindo aquela frase dele, mas eu achei aquilo ali muito, eu achei aquilo dali não soou bem aos meus ouvidos. Eu até entendi o contexto que ele estava querendo inserir aquilo ali, mas não pegou bem, eu não consegui absorver de uma forma satisfatória aquela frase. Eu não posso viver um cristianismo o mais próximo possível do cristianismo, porque a partir do momento que eu faço isso, eu vou também abrir vários outros precedentes. Eu vou dar direito à falha, ao erro. Eu vou cair a minha qualidade. Imagina se eu falasse para mim mesmo, seja um pastor o mais próximo possível de um pastor. Ou Igreja Batista Nova Esperança, seja uma igreja o mais próximo possível da Igreja de Cristo. A gente vai estar abrindo precedente para o erro, como se ser um pastor, segundo o coração de Deus, ser um cristão, um obreiro aprovado, ser um cristão fiel a Deus, fosse algo impossível de se alcançar. Eu não estou querendo usar aqui de pretexto para inserir que você tem que ser perfeito, não é isso, Adriana. Mas a gente precisa buscar o que a Bíblia nos ensina. Em nenhum momento ela fala que a gente deve ser o mais próximo possível de um cristão. Pelo contrário, as cartas paulinas, elas sempre nos desafiam a ser um cristão autêntico. Se você pegar outros textos da Bíblia, vai sempre ensinar você a ser um homem, uma mulher de Deus, irrepreensível, aprovado por Deus. Então, você olha para a vida de vários personagens, a Bíblia não nos ensina que devemos ser o mais próximo possível. Hoje, a nossa cultura está ensinando isso. Não é verdade, irmãos? Hoje nós somos condicionados a ser o melhor possível, mas não buscar sermos aquele pelo qual o Senhor assim idealizou para cada um de nós na sua palavra. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a fidelidade do cristão, que é algo que está muito difícil de encontrar. Hoje, o cristão, eu estava vendo hoje, eu sempre, antes de sair, eu entro em alguns sites de notícia, não convém também falar quais são, não vou fazer propaganda aqui, mas sites confiáveis, sites que deixem realmente você à vontade para fazer as suas conclusões, e aí eu estou sendo bem seletivo em relação a isso, mas hoje
eu entrei em um desses sites e esse site fala sobre tudo. É um site confiável, mas ele fala sobre esporte, ele fala sobre educação, ele fala sobre lazer e, claro, ele vai falar também sobre carnaval, né, porque é um site secular. Tá? E aí me chamou a atenção porque tinha uma matéria e essa matéria me chamou a atenção porque falava sobre governo, sobre política. Então, eu gosto de ficar bem antenado sobre essas coisas, mas a manchete do site, né, o destaque da notícia era mesmo para chamar a nossa atenção. Até para aqueles que não gostam de carnaval, vai ser atraído por aquela chamada ali. Foi algo muito criativo da parte da pessoa que fez aquele artigo. Falava que, assim, determinada menina tal, né, criada desde pequena numa comunidade, né, fala sobre o seu desempenho, o seu destaque como a rainha da bateria de uma determinada escola de samba. Até aí, tranquilo, é uma notícia muito normal, tá? Mas aí entrou um negócio que chamou a atenção, e realmente chamou a atenção. Ela fez uma tatuagem do Bolsonaro na cintura. Ela fez uma tatuagem do Bolsonaro na cintura, um bonequinho fazendo o símbolo do Bolsonaro dando tiro. Mas, até aí, se você quiser fazer do Lula livre, fica à vontade também, tá? A gente não vai interferir nas suas opções. Mas o que me chamou a atenção, seja do Bolsonaro ou do Lula livre, né, cada um sabe o que faz com o seu próprio corpo, ela colocou uma frase: comece o mimimi, agora é hora dos mimimis. E aí o texto todo era redigido o seguinte: fulana de tal, rainha da bateria ou passista da determinada escola de samba, evangélica, né, optou em não sair com o corpo muito aberto, seminu, mas de forma mais comportada, porque agora ela é evangélica. Querendo dizer o seguinte, que aquela menina, ela não era, ela passou a ser, por isso ela fez uma tatuagem do Bolsonaro e não iria desfilar pelada, iria desfilar quase pelada. E aí, aquilo chama a atenção, respeitando todas as linhas de pensamento, a gente chega aqui a uma conclusão que o negócio está ficando sério, não é verdade? Há um tempo atrás, quando você falava de... Vou falar na linguagem popular, tá? Quando você falava de crente, você não conseguia entender crente com desfile de escola de samba, correto? Era algo assim muito claro. Se tu é crente, tu passa bem longe da escola de samba, não é verdade? Agora, você ouve falar de crente, você vê o crente desfilando na escola de samba seminu e ainda dizendo que está botando mais roupa porque é crente. Gente, isso é uma crise de identidade sem precedente. Volto a dizer, não estou falando mal, não estou criticando se você gosta ou não gosta, mas eu estou falando sobre identidade, gente. Poxa, vamos cair na real. Mesmo que você não seja cristão, praticante, evangélico, você vai entender que seminu desfilando na avenida não é coisa de crente. Correto, gente? Assim também como uma passista de escola de samba seminua, dançando na hora que o Ministério de Louvor ministra na igreja, também não é coisa de passista de escola de samba. Vamos chegar aqui ao extremo do absurdo. Então, a gente percebe que está havendo algum desequilíbrio aí. Alguma coisa não está se encaixando. Sabe por quê, irmãos? Hoje, cristão e fidelidade não está combinando. Nós podemos ser cristãos fazendo qualquer coisa, assim também como podemos viver um cristianismo descomprometido. Então, isso é algo que nos preocupa. Por quê? Porque isso faz parte daquele discurso de que a gente pode se aproximar ao máximo daquilo que é cristão, que a gente pode ser o máximo daquilo que é aceitável como igreja, ou podemos nos esforçar o máximo para ser um pastor dentro daquilo que é permitido. Então, se a gente pode se aproximar de um pastor daquilo que é permitido, vamos ser o máximo igual a um pastor que deveria ser como a Bíblia, então a gente estuda um pouquinho, a gente chega só um pouquinho, né? A gente se torna um pouquinho comprometido com a palavra, a gente prega um pouquinho da Bíblia, a gente faz um pouquinho daquilo que deve ser feito,
a igreja é um pouquinho daquilo que deveria ser, eu também vou ser líder um pouquinho da forma como devo ser. Enfim, todo mundo agora não quer mais buscar aquele princípio que a palavra de Deus fala sobre o obreiro aprovado. Não quer buscar aquilo que a Bíblia fala em Gálatas sobre frutos do Espírito. A gente é um pouquinho só. Então, esse pouquinho está acabando com a igreja. E hoje eu queria falar sobre essa fidelidade do cristão dentro do princípio de fidelidade, tá? Eu separei aqui alguns tópicos sobre princípio de fidelidade, e eu encontrei na Bíblia em vários aspectos, eu não vou entrar dentro dos textos, mas eu queria fazer aqui uma mensagem trazendo um pouquinho dessa realidade. Quais são os princípios de fidelidade que eu vejo na Bíblia, irmãos? Fidelidade é um ato de fé. Refutação para isso, base bíblica, Hebreus capítulo 11. Fidelidade é um ato de fé. Eu sou fiel porque eu acredito que eu tenho que ser fiel. Porque Deus me prometeu, através dessa fidelidade, a eternidade. Ser fiel até a morte, dar-te-ia a coroa da vida. Então, a gente entende que a fidelidade é um ato de fé. Tá? Você não precisa aprender isso sentado no banco na faculdade. É algo que você acredita, crê e toma posse para você. Por isso é tão difícil, Adriana, viver isso hoje. Porque as pessoas não acreditam que isso é aplicável. Não acreditam que a fidelidade é algo que você recebe pela fé. Aí a gente vai usar, né, Michel? Porque a gente está falando muito sobre contextualizar. Tá, contextualizar no lado negativo da coisa, né? A gente contextualiza tanto ao ponto de se perder dentro dos nossos conceitos. Não estou dizendo que contextualizar é errado. É errado a forma como muitos estão contextualizando. Tá? Então, isso daí é importante. Fidelidade também, olho, que é um ato de obediência. E aí a gente pode olhar aqui vários princípios. A gente pode olhar lá no livro de Gênesis e ver a vida de Abraão, quando em ato de obediência a Deus, a fidelidade dele foi tão intensa, tão profunda, que ele obedeceu, ele entregou o seu filho Isaque em sacrifício. Ou melhor, ele ofereceu, mas o Senhor, assim, entendendo a fidelidade dele e vendo o seu coração, o preservou. Mas ali foi um grande teste de fidelidade, através da obediência. Amém, queridos? E a gente vai olhando aqui, além da fidelidade, ela ser um ato de fé e de obediência, eu entendo também na Bíblia que a fidelidade é um ato de lealdade. Não é verdade, irmãos? Se eu sou fiel a alguém, eu sou leal a ele. E aí a gente vai ver o que aqui? Qual seria? A gente pode pegar aquele texto lá que não é tão compreendido, ou manipulado, até confundido por alguns, em benefício próprio, que é 1 Samuel capítulo 18, 3, versículo 4, que fala sobre a amizade de Jonatas e Davi. Tá? Amizade de irmãos. Irmãos, tá, irmãos? E na amizade de irmãos, ali foi a lealdade como um ato, a fidelidade como um ato de lealdade. Assim como Davi foi leal ao seu irmão, não biológico, mas irmão, por reconhecimento, assim também ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, porque ele conseguiu representar esse sentimento, a fidelidade dele com o Senhor. É algo espiritual, não tem nada de carnal aqui, tá, irmãos? Então a gente começa a perceber que a fidelidade também é um ato de lealdade. Se a gente fosse parar por aqui, a gente já teria bastante elementos, né, irmãos? Fidelidade é um ato de fé, fidelidade é um ato de obediência, fidelidade é um ato de lealdade. Mas aí a gente acaba por aqui. Esses exemplos que eu usei aí, desse pastor pregando quando eu estava voltando de carro, em que ele falou que a gente deve ser o máximo possível, tentar se aproximar ao máximo de um cristão, né? E também daquela menina que falou que não iria desfilar pela dona esse ano pela escola do coração dela, porque ela se tornou crente, vai botar uma roupinha e só vai deixar só a mostra a tatuagem que ela fez em homenagem ao político. Poderíamos terminar aqui, né, diaconisa Sandra, com isso aqui, mas eu queria destacar aqui um negócio muito interessante. Fidelidade não é apenas uma mensagem tópico, tá? Ou uma suposição de um pregador, ou a dinâmica de uma homilia. Não, fidelidade não se resume apenas em entender que é fé, a entender que é obediência, ou entender que é um ato de lealdade. Fé é bíblica, então a gente precisa entender que a fé, ela é que a fidelidade, ela é uma manifestação bíblica. Quando nós somos fiéis como cristãos, nós manifestamos uma vontade de Deus, é bíblico. E aí, a gente começa a quebrar tudo, desfazer toda a confusão.
Então, as pessoas, elas não são por conveniência ou por dedução própria, mas é uma obrigação, chega a ser uma regra, é algo que não pode ser transgredido, é coisa que tem que ser seguida. Todo cristão precisa ser fiel a Deus, porque é bíblico. E aí eu separei algumas coisas que podem comprovar isso. Por que eu sou fiel a Deus? Eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo, eu não me prostituo, porque eu acredito que Deus ele não quer isso, porque eu preciso obedecer o que na Bíblia, que as pessoas estão falando, ou porque eu estou na igreja, eu tenho que ser leal à religião que eu sigo. Eu faço tudo isso por esses princípios, porém, todos eles estão baseados em princípios da palavra de Deus, e contra a palavra de Deus não pode haver nenhum tipo de contestamento, nenhum tipo de divergência, nenhum tipo de divergência. Por quê? Porque a Bíblia, ela é o nosso manual de fé e prática. E aí a gente vai ver vários personagens da Bíblia que deram esse exemplo para a gente de lealdade, de fidelidade, porque era Deus que assim tinha determinado. Qual seria eles? Eu separei alguns aqui. Vocês podem falar? Vamos começar lá de Abraão, né, que eu já acabei de falar. Abraão. Daniel, também, Daniel. A gente pode olhar também José do Egito, né, que é a nossa figura principal aí, que eu tenho usado aí nas últimas semanas, nesse ano aí de realizações. Assim como o irmão Michel falou aqui, que Jesus no barco não quer dizer que você não vai ter tempestade, mas é muita tempestade, mas uma paz interior, né? A frase que ele falou, eu me esqueço toda hora. E com Jesus no barco, é o quê? Não é a ausência de tempestade, mas paz em meio à guerra. Vou guardar isso, tá, Michel? Ainda vou botar embaixo lá pequenininho, Michel CM. Então, oi? Não está, Michel CM. Né? Então, você percebe que, assim também como na vida, no cristianismo, né, nos dias de hoje, assim também como os personagens mais marcantes da Bíblia, lá no Antigo Testamento, você vai perceber que eles foram exemplo. Abraão, Daniel, José do Egito, Moisés, a próprio Davi, né? Ele entra dentro dessa perspectiva também. A gente vai perceber que a fidelidade, ela é um princípio bíblico, e ela também traz para a gente tudo que a Bíblia nos orienta, e tudo aquilo, Adriana, Nadir, que nós praticamos, Papai Manuel, a gente tem reconhecimento disso. A Bíblia, ela segue princípios de meritocracia. Sério? Isso aí é uma frase que eu aprendi no meio secular. Se você faz por onde, você é reconhecido pelo que você fez. Se você for fiel até a morte, no final você vai para o céu e vai receber o reconhecimento, a coroa da vida. Não é assim? Então, a Bíblia também ela fala sobre isso. Todos aqueles que foram fiéis foram recompensados por isso. Então, um princípio importante, você quer ser uma pessoa vitoriosa? Você quer ser uma pessoa extremamente abençoada? Você que vai querer ser uma pessoa bem-sucedida em tudo que você for fazer na tua vida, em todas as áreas? Então, aprenda a ser fiel. Você precisa buscar a fidelidade como marca na tua vida. Siga a Cristo não porque estão te mandando, na forma como você quer. Siga a Cristo biblicamente. E você vai ser biblicamente também reconhecido. A Bíblia fala, olha que coisa interessante, 2 Samuel capítulo 9, do versículo 1 ao 7, não precisa você abrir, a Bíblia disse que Davi, disse assim, Davi, há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? Vocês lembram desse texto que eu preguei aqui? Lembram? Quem foi esse personagem? Eita danado! Hein? Alguém sabe? Vamos por parte aqui. Ele era o quê? Filho de quem? Ele era filho de Jonatas, neto de Saul. Ele era um aleijado. Ele até falou assim, sou um cão, né? Em outras palavras, lembra? Qual era o nome dele? Errou. Outro. Mefibosete, tá? Palavra difícil, né? Dá até para a gente brincar aí de
Quando a gente era criança, gostava de brincar, né? Falando palavras difíceis rapidinho, né? Geração Silvio Santos, né? Domingo no parque, né? Aquelas brincadeirinhas, né? Tá rindo, né? Teu pai e tua mãe brincou muito disso na sala. Só tinha uma televisão e 2 canais. Era aquele e o outro, né? Então, quem não via aquele, via o outro. Então, todo mundo brincava, né? Via os mesmos desenhos, os mesmos programas. Então, você percebe que a fidelidade, irmãos, ela gera recompensas. Quando nós somos fiéis, assim como nós somos recompensados, nós também geramos também na vida das outras pessoas grandes e incontáveis recompensas. Não se esqueça que por trás da tua vida existem milhares de outras, da tua geração, da tua família, da tua casa, como também da casa dos outros. Se uma igreja for mais ou menos igreja, ela vai arrebentar gerações. Se um pastor for mais ou menos pastor, ele vai acabar com suas ovelhas. Se você for onde você for, você der um mau testemunho, achando que você é mais ou menos crente, você vai levar muita gente à certeza de que o cristianismo não é necessário para a vida delas. E, consequentemente, você vai selar vidas para o inferno. E aí, problema teu com Deus, porque o negócio vai ficar muito estreito para você. É melhor que você não tenha conhecido o Evangelho do que conhecer e viver relaxadamente. Deus é um Deus de excelência, e Ele busca para cada um de nós uma vida com excelência. A música que você cantou anteriormente, né? Adorador, Isso, te conhecer e fazer conhecido, né? Muito bonita aquela música, um princípio que se enquadra indiretamente ao que nós estamos falando aqui hoje. Queridos, nós vamos colocar diante do Senhor nesse momento, essa palavra, como uma grande reflexão para a nossa vida hoje. Nós não podemos ser mais ou menos, nós precisamos ser excelentes. Não dá para ser mais ou menos. Quando a gente olha para o mundo secular, Adriana, você que é uma mulher da área das comunicações, se você não for uma boa comunicadora, não adianta você ter sido no ano passado uma das top 10 da empresa. Se esse ano você for mal, você vai para a rua, o mundo te reprova. Não é mesmo? Não é assim? Não é verdade? Não adianta você ser bom e ser o melhor no mês anterior, se no mês seguinte você não for, com exceção se você for um político, com exceção se você for um funcionário público de carreira, se você não produzir como você produziu no mês anterior, você vai ficar já na mira para partir. Você vai entrar no grupo seleto daqueles que irão ser os próximos a serem demitidos, porque o mundo é acelerado. O mundo é acelerado, e o mundo só fica com os melhores, os mais ou menos, os piores estão fora. Você acha que o mundo, que é tão errado, vive esse quadro e esse perfil, e esse modelo de qualidade, de excelência? Você acha que Deus também não faz isso, irmãos? A palavra de Deus diz que a árvore que não produz fruto, ela é colocada no jardim mais bonito no meio das outras. Está certo ou está errado? A Bíblia fala o contrário, irmãos. Se a árvore não produz fruto, ela é cortada e jogada no fogo. O cristão que não produz fruto, o cristão que não é de excelência, o cristão que não vive um verdadeiro cristianismo, ele vai ser tirado. Ele vai ser removido do meio da igreja. Não quero que você entre em questões teológicas de abordagem, não adianta. Eu estou sendo curto e grosso. Fique aí com as suas conjecturas, com as suas isso aí é contigo. Eu só quero dizer que a Bíblia hoje está mostrando para a gente, o Espírito Santo está falando à igreja, ou você seja um cristão hoje autêntico e verdadeiro, ou você está fora do projeto. Então, que você reflita um pouquinho sobre como você está sendo cristão e a forma como você está levando esse evangelho. Vamos orar? Queria convidar a todos que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos assistindo, para que você faça essa breve oração comigo, uma oração para refletir, uma oração para entregar, uma oração para pedir perdão a Deus pela vida que você tem vivido e a forma como você tem carregado o cristianismo na sua vida. Pai querido, nós queremos nesse momento colocar diante do Senhor as nossas vidas. Falamos hoje sobre fidelidade do cristão e como muitos estão vivendo muito distante dessa realidade. O padrão de qualidade, de excelência que a Tua palavra nos exorta a viver, estamos deixando de lado e estamos vivendo um evangelho de conveniências. Um evangelho na forma como nós achamos que devemos viver.
muito distante da realidade que o Senhor nos ensinou na tua palavra. Talvez se o Senhor estivesse aqui hoje discursando, como o Senhor fez quando os seus discípulos estavam contigo, com certeza, eu não tenho sombra de dúvida, pelo contexto a ser inserido nessa realidade de vida, de cristianismo que estamos vivendo hoje, o Senhor com certeza iria repetir a mesma frase: hipócritas, bando de hipócritas, tem sido a forma como a Igreja de Cristo tem vivido o cristianismo nos dias de hoje. Não quero ser aqui um moralista, não quero ser aqui a atingir o cristão, a igreja dos dias de hoje, mas quero ser aqui uma voz, um porta-voz das Escrituras, a exortar a igreja a viver um cristianismo verdadeiro, a pararmos de olharmos para o nosso umbigo, a pararmos de questionarmos o nosso pastor, a pararmos de perseguir a igreja e até mesmo a querer ser crente fora do contexto da palavra, para nos rendermos à verdadeira santa palavra e olharmos para ela e buscarmos viver na tua presença de acordo com a tua vontade. Pai querido, abençoe a todos que estão aqui no templo da Igreja Batista Nova Esperança, aqueles que estão nos ouvindo pelo serviço de som e também aqueles através das redes sociais. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e que o Senhor nos dê paz, que o Senhor nos dê sabedoria e que o Senhor nos dê, nesse momento, a visão espiritual para vivermos em santidade. É a oração que nós te fazemos, te pedimos, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, amém, queridos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que possamos refletir um pouco sobre essa palavra e buscarmos viver um cristianismo de qualidade, não apenas de quantidade. Tá bom? Deus abençoe a todos.